vamos dar início ao nosso culto de ensino nessa noite. Quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos que vieram. Caiu uma chuva poderosa aí, mas é chuva de verão já, né? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Nossa irmã Janaína nos visitando, sejam bem-vinda, minha irmã, viu? Todos vocês que vieram essa noite adorar o Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos 8, a gente vai hoje do 18 até o 27 somente, amém? Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de ministrarmos a Tua palavra, que Tu venha nos dar sabedoria, o entendimento para ministrar, que possamos sair daqui mais avivados, mais fortalecidos por meio da fé, por meio da Tua palavra, que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Deixa sua espada aberta e olha aqui para o telão. Hoje vai do 18 ao 27, amém? Porque esse capítulo é um capítulo muito extenso e para não cansar os irmãos, a gente vai fazer essa introdução. Romanos 8, do 18 até o 27 somente. Paulo lhe vai falar nesses versículos sobre o sofrimento e a glória futura. Aqui a gente está vendo o nosso planeta, que é a nossa casa, onde nós moramos, onde Deus deu para nós, depois que Ele criou aquele casal e entregou na nossa mão para que nós viéssemos cuidar desse planeta Terra. Essa palavra agora que nós vamos estudar vai dizer que tudo está no controle de Deus, que a natureza hoje, ela pede, ela anseia pela volta de Cristo, porque a humanidade está em guerra, a humanidade está vivendo hoje, em nossos dias, os últimos dias nessa terra. Nós estamos entrando já nas dores de parto, porque muita guerra, muitos rumores de guerra, muitos terremotos, muita pandemia, muito ódio, muita violência, isso são as dores de parto que a Bíblia nos revela. Então hoje o mundo, por isso que o mundo hoje está em conflito, é por isso que nós estamos vendo essas guerras que estão no mundo. A gente tem guerra no Afeganistão, tem na Somália, tem no Iraque, tem na República do Congo, tem no Iêmen, tem Israel agora com o Irã. Mais de 20 guerras, se você for fazer um estudo hoje, está em andamento no mundo. Mas o que a mídia mostra mais hoje é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está aí matando muitas famílias, muitas pessoas. E hoje nós temos o Hamas com Israel, e agora Israel está com o Irã aí guerreando, um matando o outro. A gente vê que realmente hoje a humanidade, o desfecho da história do Senhor está se cumprindo a cada dia. Mas o que é que Paulo vai nos ensinar? Que todo esse sofrimento que está acontecendo com a humanidade foi profetizado há muito tempos atrás pelos profetas. Então, a cada dia mais, a gente vai ver, infelizmente, esses noticiários. Israel, hoje, para quem não sabe, Israel está se defendendo. Porque Israel, queridos, para você entender o que está acontecendo hoje no mundo, Israel é o relógio de Deus na terra. As profecias do fim dos tempos, tudo vai se difundir na nação de Israel, porque foi o povo eleito, escolhido, que Deus levantou nessa terra. Nós, a igreja, somos co-herdeiros da promessa. Então, o desfecho das profecias é tudo em cima de Israel, é tudo em cima da descendência de Jacó. Então, hoje, quando Israel percebe que uma nação ameaça eles, porque hoje o Estado de Israel é como se fosse o nosso estado de Sergipe, é um estado muito pequeno. Então, essas nações começam a querer atacar Israel, Israel começa a fazer os estudos através da sua inteligência que tem, aí Israel vai lá, se adianta para que essa nação não venha atacar ele, dizimar ele da face da terra, porque hoje as nações, o ódio, o antissemitismo no mundo cada dia mais vai crescer. E para quem não conhece a história, para quem não conhece a Bíblia, para quem não acredita em Deus, pensa que Israel hoje é um opressor. E não é. Quando você vai estudar, você vai ver que Israel se adianta. Por quê? Porque o Irã hoje, desde 1979, quando o regime dos muçulmanos chegaram no Irã, passou a ter esse ódio muito grande sobre o povo de Deus, de querer dizimar Israel do mapa.
Então hoje o grande inimigo da igreja que o mundo vai enfrentar, eu sempre falo isso aqui porque sou escatólogo, estudo o fim dos tempos, o Islã hoje é um grande problema que nós vamos enfrentar no mundo. Eles são muito fanáticos, é por isso que Israel quer destruir todas essas bases que estão no Irã, que eles estão enriquecendo o urânio, porque se eles tiverem realmente uma bomba, eles vão querer dizimar o povo de Deus. Então, o que é que está acontecendo? Israel vai lá e destrói para que isso não venha acontecer. Mas a gente sabe que a grande guerra está chegando aí, que é a guerra de Gog e Magog, que as grandes coligações do mundo vão se unir, principalmente as nações muçulmanas, para querer vir se unir em blocos de nações para querer dizimar Israel do mapa. Mas essa aí é a última guerra, e quem vai dar vitória para essa guerra vai ser o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vir no arrebatamento da igreja. Então a terra hoje está gemendo, a terra hoje está sofrendo. É por isso que a gente vai ver cada dia mais guerra, mais sofrimento na terra. Mas tem uma boa notícia para nós, que Jesus está voltando e que Ele me guarda e que Ele guarda o seu povo nessa terra. Se a gente está com Cristo, a gente está seguro. Nós não precisamos construir bunkeres como os bilionários estão construindo no mundo, porque a nossa força não está no nosso braço, não está nas guerras, mas a nossa força está no Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guarda, é Ele que vai nos proteger. Então, toda essa tempestade, a Bíblia diz que a criação está gemendo, mas que isso um dia vai acabar. Tudo isso vai se transformar num grande gozo, quase não sai, numa grande alegria. Esse sofrimento vai acabar aqui na terra, essa morte, essa violência, esse ódio, esse ciúme, essa derrota do ser humano. Tudo isso vai se transformar numa grande alegria, porque a nossa alegria... Olha que o texto diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto os homens querem guerrear, querem se matar, a igreja está adorando o Senhor, fazendo a obra, se alegrando na presença de Deus, porque a nossa segurança não está na força bélica das nações, mas está no poder de Deus que nos protege e nos guarda. Por isso que ele vai dizer no capítulo 8, versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais... Parece que ele estava escrevendo hoje essa carta, 2000 anos atrás. Ali o Império Romano massacrando o povo de Deus, prendendo, matando. Paulo escreveu, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada quando nosso Deus estiver conosco. Então vai acabar todas essas guerras, todos esses sofrimentos, todas essas intrigas. Porque as nações, elas estão o quê? Se maquinando, traçando planos. Salmo 2 diz assim, vou ler aqui para você. Salmo 2, se você quiser também ver na sua Bíblia, esse Salmo 2 é muito interessante, que é o que está acontecendo no mundo. Porque os gentios se amotinam, é o que está acontecendo, e os povos intrigam em vão, o texto diz. As brigas, os reis da terra preparam os seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e com seu Cristo, proclamando, façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e ridicularizar o homem, porque a glória é do Senhor. Então o homem ele está maquinando. Ele está fazendo tudo para se esconder da presença de Deus. Ele quer matar para resolver o problema. Porque se ele matar ali o líder hoje do Irã, eles pensam que vão resolver o problema e não vai. Se levanta outro, um em cima do outro, porque é fanatismo religioso. É uma teocracia que não é de Deus, porque Deus é amor. Deus quer que as pessoas vivam bem, vivam unidas. E essas pessoas não, elas querem dilacerar, elas querem matar em nome de Deus. E Deus não está no negócio. Então, por isso que o mundo está assim. Mas olha só a esperança. Considero que os nossos sofrimentos, tudo que está acontecendo no mundo, o que a gente passa na nossa vida, sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A glória de Deus, a glória do milênio, do encontro com Jesus Cristo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados.
olha só, há uma esperança para todos nós. Enquanto o mundo está se matando, enquanto o mundo está em intriga, se amotinando para lutar contra os preceitos de Deus, existe uma grande esperança para o povo de Deus, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança do mundo vindouro. Versículo 21, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, tudo que está acontecendo um dia vai acabar. Esse sofrimento que nós passamos todos os dias, essas lutas internas, o cotidiano da nossa vida, porque o mundo hoje, as coisas são tudo rápido. O imediatismo é muito forte na nossa vida, a gente já quer tudo, e não é assim. Um dia tudo isso vai acabar, querido. Sabemos que toda a natureza criada geme agora. O que é que está acontecendo no mundo? Como em dores de parto é que nós estamos vivendo em o mundo. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa doação como filhos, a redenção do nosso corpo, daqueles que vão morrer com Cristo e vão ressuscitar com Cristo naquele grande dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que já está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente, porque ele virá e não tardará. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, que a missionária Késia pregou, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, mas quando tu está ali no momento de dor, chorando na presença de Deus, as tuas lágrimas, o Espírito Santo transforma num mistério que chega nas narinas de Deus, e lá Deus nos recebe, porque Deus é tão santo que as nossas palavras não chegariam lá se não fosse através do Espírito Santo. Porque somos falhos, somos pecadores nessa terra. Mas da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Se não fosse o Espírito Santo, a nossa carne nos dominava todo o tempo e a gente estava fazendo mais coisas aí erradas que não agrada ao Senhor. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede. Tu não sabe orar, a gente está ali orando, mas não é a oração perfeita. Isso é transformado, isso é um mistério muito grande, querida, porque isso é transformado numa linguagem espiritual que chega nas narinas do Senhor. Vocês estão entendendo? É forte isso aqui. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade do Senhor. Vamos ficar de pé, é até aqui, não falei que vai ser rapidinho? Esse capítulo nós vamos matar ele na próxima quarta-feira, para não cansar os irmãos e para não ser um culto muito cansativo. Agora nós vamos orar e vamos aos nossos lares, tá? Você que trouxe essa oferta, o seu dízimo é só deixar aí no gasofilácio para abençoar a obra do Senhor. Vou orar por você, fecha teus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos nessa noite, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço pela vida das minhas irmãs que estão aqui, pela vida, Senhor, dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Eu te louvo, Senhor, e te glorifico nessa noite, porque Tu és fiel. A humanidade, o mundo, Senhor, está aí em guerra, mas nós que cremos em Ti, Senhor, temos essa esperança. Temos essa esperança através do Teu Espírito que nos dá força para enfrentar o dia a dia, para vencer, Senhor Jesus, para vencer tudo que o mundo nos oferece. Por isso, nessa noite, meu Pai, nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Que Tu venha dar força para a Tua igreja, que Tu venha, Senhor, olhar, Senhor, pelas nossas necessidades nessa noite.
Que Tu venha olhar pelas nossas fraquezas nessa noite. Que Tu venha fazer coisas poderosas e maravilhosas nessa noite. Nós Te apresentamos, Senhor Jesus. Nós Te apresentamos a Tua igreja que está aqui, que veio receber esse ensino, que veio receber a Tua palavra nessa noite, meu Pai. Nós só temos que Te agradecer, Senhor, pela vida dos Teus servos, que tiraram, Senhor, hoje esse dia para vir Te cultuar, para vir aprender a Tua palavra. Que Tu venha receber, Senhor, as nossas orações nessa noite. Que Tu venha transformar o nosso gozo em alegria. Que Tu venha nos dar a paz que precisamos. Que Tu venha nos dar a força que necessitamos para enfrentar esse mundo mau, Senhor Jesus. O dia mau que chega na nossa porta. Mas nessa noite nós profetizamos pelo poder do Teu Espírito Santo que a nossa vida, que a nossa luta, que tudo que estamos passando nessa terra vai se transformar não só na vida vindoura, em grande alegria, em grande gozo, mas também na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Enquanto nós estivermos nessa terra, que Tu venha transformar todo sofrimento em bênção. Que Tu venha fazer de todo sofrimento, de toda a amargura do nosso coração, transforme em bem, transforme em gozo, transforme em alegria, para que possamos Te exaltar, para que possamos nos alegrarmos na Tua presença, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai adorando o Senhor, vai agradecendo Ele nessa noite. Agradece Ele nessa noite, porque hoje você acordou com saúde, porque hoje você está respirando, porque hoje o pão chegou na tua mesa. Vai agradecendo a Deus pelas coisas pequenas. Vai agradecendo a Deus porque você pode ler, porque você pode escrever. Vai agradecendo a Deus porque você pode sair, você pode voltar, você pode fazer muitas coisas nessa terra. Porque você mora num país sem guerra, você mora num país laico, que ainda você pode ir e voltar a adorar o Senhor na hora que você quiser. Senhor, nós Te apresentamos as nações que estão em guerra. Nós Te apresentamos, Senhor, a Ucrânia, a Rússia. Nós Te apresentamos, Senhor, o povo do Irã. Nós Te apresentamos Israel, Senhor Jesus. Nós Te apresentamos todas as nações que estão em guerra, na África, na Nigéria, na Somália, no Afeganistão, no Iêmen, Senhor Jesus. Focos de guerra no mundo. Está chegando a grande guerra aí, a terceira guerra mundial. Mas, Senhor, nós estamos debaixo do Teu poder. Nós estamos debaixo da Tua graça, Senhor Jesus. As nações estão se maquinando, as nações estão tramando entre si, Senhor, porque eles pensam somente no aqui e no agora, no poder, Senhor, limitado que Tu deu ao homem. Mas nós que cremos em Ti, Senhor, acreditamos numa força sobrenatural, numa força superior que salva, que restaura, que cura, que transforma, que liberta, que transforma todo o sofrimento em grande alegria para os nossos corações. Por isso nessa noite, Pai, nós Te apresentamos enfermos nos hospitais. Nós Te apresentamos aqueles que não têm mais a força de caminhar, aqueles que abandonaram os Teus caminhos. Traz ele de volta, faz dele uma nova criatura na Tua presença nessa noite. Vai visitando as febris, vai visitando os hospitais nessa noite, vai curando, vai salvando, Senhor, através das orações. As nossas orações, ela tem força no mundo espiritual. Nós não sabemos orar, mas Deus transforma em bênção na vida das pessoas quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós fazemos a obra do Senhor. O Senhor se alegra no céu e dá vitória para o seu povo. O mundo está gemendo, a humanidade está aí. Muitas pessoas, até o ímpio, não estão mais suportando o que está acontecendo no mundo. Mas nós que acreditamos em Deus, nós entendemos. É o agir de Deus, é o arrebatamento da igreja que se aproxima. É a glória do Senhor que vem buscar uma igreja santa e separada, imaculada para a glória do seu santo nome. Por isso nessa noite, Pai, queremos estar contigo naquele grande dia. Por isso nessa noite, Pai, eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família nessa noite. Eu Te apresento, Senhor, nessa noite cada petição, cada oração, cada intercessão dos meus irmãos. Eu Te apresento as famílias da live. Eu Te apresento todo aquele que assiste às nossas lives. Abençoa ele nessa noite, cura ele se ele crê, salva ele se ele crê, transforma a vida dele em uma nova criatura diante de Ti.
Senhor, te apresento os nossos jovens, te apresento as nossas crianças, te apresento os nossos departamentos, nós te apresentamos nossas programações, nós te apresentamos o culto de jovens, sábado, nós te apresentamos o culto de mulheres no domingo, dia 29, Senhor, no próximo dia 29, nós te apresentamos a nossa EBF agora em julho, Senhor, todas as nossas programações, nós te apresentamos todas as famílias que estão aqui conosco, todos que estão trabalhando para o teu reino, todos, Senhor, que oram, que intercedem, que fazem a tua obra com amor, com carinho, e até mesmo aqueles que não fazem, Senhor, nós estamos te apresentando nessa noite, para a glória do teu santo nome, meu Pai. Nos leva aos nossos lares nessa noite, faz conforme o teu querer, meu Pai, faz conforme o teu querer e a tua vontade nessa noite. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Bate uma palma para Jesus. Está encerrado o nosso culto e até a próxima quarta, se Deus quiser. Sempre fica um gostinho de quero